Vejamos então a prova da legitimidade desse nosso sistema de dedução natural. Eu vou começar nesse primeiro vídeo simplesmente tratando das regras da parte proposicional, das regras dos conectivos. Vou deixar para o próximo a gente ver os quantificadores, porque a prova fica mais complicadinha. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma prova por indução na complexidade dedutiva, lembrando que o que a gente faz nesse caso? A gente prova que toda dedução de complexidade zero tem a propriedade P, para ser mais exato, toda fórmula dedutível em uma dedução, né, de grau zero, a fórmula tem a propriedade P, né? E depois a gente vai ter que mostrar para cada regra que se as fórmulas que são premissas têm a propriedade P, então a conclusão tem a propriedade P. Para legitimidade, vamos ver qual é a propriedade em questão. O que eu vou ter? Eu vou querer provar, né, que a propriedade que eu quero é que a conclusão da derivação é consequência lógica das hipóteses. Né? Eu quero provar que a consequência dedutiva é consequência lógica. Então, eu tenho que provar que a conclusão é consequência, não só consequência dedutiva, isso é a dedução que prova, quero mostrar que ela é consequência lógica das hipóteses. O que eu vou fazer na base? Eu vou mostrar que toda sentença dedutível sem aplicação de regra, sem nenhuma aplicação de regra, é consequência lógica das suas hipóteses, esse vai ser o caso trivial, e depois eu quero mostrar para cada regra que se as premissas são consequência lógica das suas respectivas hipóteses, então a conclusão é consequência lógica das hipóteses da conclusão, porque as hipóteses podem mudar. Vamos ver caso a caso. A prova da base, ela é trivial, né? Por quê? Porque se eu estou falando de fórmulas de complexidade dedutiva zero, é porque elas não usaram nenhuma aplicação de regra. Então, a minha derivação vai ser isso aqui, vai ser simplesmente a própria fórmula. O que essa derivação aqui prova? Ela prova que φ é consequência dedutiva de φ, né? Mas ela prova que φ é consequência dedutiva de φ, e a gente sabe que, obviamente, φ recebe V em toda a interpretação modelo de φ, porque é a mesma fórmula. Então, a base é trivial, eu nem escrevi aqui. Agora, quando a gente vai considerar o passo indutivo, é interessante, a gente pode dividir nossas regras em 3 tipos. Nós temos regras que não alteram as hipóteses, onde eu tenho as mesmas hipóteses na conclusão que eu tenho na premissa, que são a regra da eliminação da negação, né? Não muda nada eu tenho as hipóteses das premissas são as hipóteses da conclusão. A eliminação da conjunção também vai ficar, não muda nada nas hipóteses, né? A introdução da disjunção, eu não mudo nada nas hipóteses, e, embora não vá tratar dos quantificadores aqui, não coloquei as regras, essas 3 aqui, a eliminação do universal, a introdução do universal e a introdução do existencial, também não alteram as hipóteses. Depois a gente tem regras onde eu uso 2 premissas e eu junto as hipóteses das 2 premissas, que é o que acontece com a introdução da conjunção, né? As hipóteses dessa fórmula aqui serão todas as hipóteses dessa daqui, mais as hipóteses da derivação de psi, da derivação das premissas. Então, eu junto as hipóteses das derivações das premissas. E depois eu tenho regras que envolvem eliminação de hipótese. E aí é uma ginástica, em alguns casos, em particular, a introdução... Aqui eu botei errado, aqui é eliminação da disjunção. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo de cada caso. Tá? Bom, vamos começar com as sem alteração de hipóteses, que são mais fáceis. E o que a gente deve fazer para conseguir provar a propriedade que a gente quer? Primeiro passo é a gente explicitar o que a regra está dizendo. Né? A gente aprendeu a usar, eu expliquei como é que usava
essas regras, vocês já estão sabendo usar, mas vamos explicitar isso que a gente sabe fazer. Por exemplo, no caso da eliminação da negação, o que essa regra me diz? Ela me diz o seguinte, que se você tem uma dedução a partir de um conjunto qualquer de hipóteses, que pode até ser vazio, uma dedução de uma fórmula desse tipo aqui, então, pela aplicação da regra, você obtém uma nova dedução, porque você colocou mais uma fórmula, né, embaixo na árvore, você pode obter do mesmo conjunto de hipóteses que você tinha antes, φ. É isso que a regra me diz, né? Então, vai ser importante para todas as regras você saberem explicitar o que a regra te diz, te autoriza a fazer. A regra me garante que se eu tenho, a partir de um conjunto qualquer, eu insisto, pode ser vazio, uma derivação de não φ, eu posso obter, graças à regra da eliminação da negação, uma derivação do mesmo conjunto de hipóteses do φ. Bom, o que a gente tem, então? Né? A gente tem, aqui eu escrevi assim, se não φ é consequência dedutiva de gama, então φ é consequência dedutiva de gama. Para provar a legitimidade da regra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar que se não φ for consequência lógica de gama, então φ é consequência lógica de gama. O que a gente tem que provar? Tem que provar, então, tem que provar esse condicional aqui. Vamos lembrar como é que a gente já faz, como é que a gente prova na metalinguagem esses condicionais. A gente parte da suposição que não φ é consequência lógica de gama, que é um antecedente, tento chegar no consequente e vou desmanchando conforme as definições, né? Se não φ é consequência lógica de gama, pela definição de consequência lógica, isso significa que toda I modelo de gama, vou fazer assim, para toda I modelo de gama, valor de verdade de não φ igual a V. E onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em φ é consequência lógica de gama, ou seja, eu quero chegar em para toda I modelo de gama, V de φ igual a V. Agora eu tenho que ver se eu consigo juntar as duas pontas. Ó, dada a definição de verdade, é bastante fácil, né? Pela definição de verdade para negação, eu sei que, né? Eu poderia colocar aqui, se eu quiser explicitar, pela definição de verdade, valor de verdade segundo I de não φ igual a V, se somente se valor de verdade segundo I de não φ igual a F, isso ocorre se e somente se o valor de verdade segundo I de φ igual a V. Bom, se é assim, então, né, toda a interpretação, se é verdade que toda a interpretação modelo de gama dá V para o não φ, toda a interpretação modelo de gama vai dar V para o φ. Tá? Então, a gente provou a legitimidade da regra eliminação da negação. A gente provou que ela preserva, né, a propriedade de só passar de coisas que são consequência lógica das premissas, consequência lógica, para conclusões que vão ser consequência lógica das suas respectivas hipóteses, não premissas. Tá? Bom, vamos pegar agora uma regra do segundo caso, o nosso caso de regras cujas hipóteses da conclusão da regra são formadas pela união das hipóteses das premissas. De novo, qual vai ser o nosso primeiro passo? Vai ser explicitar o que essa regra diz. Então, o que essa regra diz? Ela diz que se eu tenho uma derivação a partir de um conjunto qualquer do φ, né? Então, se eu tenho o quê? Eu vou escrever desse jeito. Se eu tenho uma dedução a partir de um conjunto qualquer, eu deduzo o φ.
E se a partir de um outro conjunto qualquer eu deduzo o psi, poderia ser o mesmo conjunto, poderia ser vazio, mas poderia ser completamente distintos, então eu tenho essas duas características. Essa aqui fica mais geral. Tá? O que a regra me diz? Que se isso aqui acontece, então, né, eu tenho que o gama unido com delta deduz o φ e psi. É isso que ele me diz. Então, isso aqui simplesmente explicita o procedimento que nós fazemos. Isso significa, então, que, né, que a regra diz? Que se gama deduz φ e delta deduz φ, então gama unido com delta deduz φ e psi. Para provar a legitimidade dessa regra, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que provar que se φ é consequência lógica de gama e psi é consequência de um conjunto delta qualquer, então a conjunção é consequência lógica da união do gama e do delta. De novo, o que a gente quer provar é um condicional. Vamos fazer como a gente fez antes. Então, vocês vejam que o procedimento é o mesmo. A única coisa que eu tenho que atentar um pouquinho mais, como é que eu digo quais são as hipóteses. Tá? Então, a gente vai fazer de novo o mesmo esqueminha. Né? Suponha que φ é consequência lógica de gama, de um conjunto gama qualquer, e suponha que uma outra fórmula psi, eventualmente a mesma, é consequência lógica de um conjunto delta. E eu quero chegar em φ e psi é consequência lógica de gama unido com delta. Mais uma vez, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as nossas definições. Supor que φ é consequência lógica de gama e psi é consequência lógica de delta. Daqui de 1, o que eu posso? Eu posso tirar 2, né? Todo modelo de gama verifica φ e todo modelo de delta, desculpem, de delta verifica psi. E onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em todo modelo de gama unido com delta verifica φ e psi, tá? Bom, e de novo não vai ser algo difícil, né? De ver. Por quê? A gente pode perceber, bom, se eu tiver um modelo qualquer de gama unido com delta, essa interpretação modelo de gama unido com delta vai ser modelo do gama, porque é modelo de gama unido com delta. Portanto, vai dar V para o φ. Do mesmo modo, essa interpretação modelo de gama unido com delta vai ser também modelo do delta. Bom, mas aí por isso aqui essa interpretação vai verificar o psi. E pela definição de valoração booleana, uma interpretação que verifica o φ e o psi verifica φ e psi. A gente pode organizar essa prova, escrever ela um pouquinho melhor do que aquela bagunça lá, né? Dizendo, suponha que φ é consequência lógica de gama e psi é consequência lógica de delta. Vamos pegar uma interpretação qualquer modelo do gama unido com delta. Bom, como a interpretação é modelo do gama e como φ é verdadeiro em toda a valoração booleana modelo do gama, o φ vai receber V nessa interpretação. Por um raciocínio análogo, né, como I é modelo de gama unido com delta, ela vai ser modelo do delta e, portanto, vai dar V para o psi, porque psi é consequência lógica de delta, eu vou ter que essa interpretação também dá V para o psi. Pela definição de verdade, se ela dá V para o φ e para o psi, essa interpretação dá V para a conjunção. Isso é, a gente mostrou que uma interpretação qualquer que for modelo de gama unido com delta vai dar V para a conjunção. Isto é, a gente mostrou que sob a suposição de φ e psi serem consequência lógica de delta, o φ e psi, do φ ser consequência lógica do gama e o psi ser consequência lógica do delta, o φ e psi é consequência lógica da união de gama
e delta. Vamos ver, por fim, um exemplo de prova da legitimidade de uma regra que envolve eliminação de hipótese. Não vai ter grande mistério, exceto que eu vou ter que mexer mais nas minhas premissas. O primeiro passo é vamos explicitar o que essa regra expressa, né? A regra expressa que eu já deixei um exemplo, essa regra expressa o quê? Que se eu tenho uma dedução partindo, entre outras coisas, de uma determinada suposição, que aqui fica uma hipótese, quando eu aplico a regra da introdução da implicação, o que vai acontecer? Quando a gente aplica isso aqui, o que acontece? Eu corto essa daqui. Ou seja, o que eu tinha até aqui? Eu tinha uma dedução a partir de um conjunto de hipóteses. Quando eu aplico a introdução da implicação, eu gero uma fórmula que necessariamente é uma implicação, e o meu conjunto de hipóteses passa a ser o conjunto de hipóteses que eu tinha antes, menos aquela hipótese que eu descartei, que eu coloquei como antecedente aqui. Então, vamos ver como é que a gente pode escrever isso de maneira clara. O que a regra me diz, né? A regra diz, olha, se existe uma dedução para uma fórmula psi qualquer, partindo de um determinado conjunto de hipóteses, entre as quais uma determinada fórmula φ, você pode, pela aplicação da regra da introdução da implicação, ter uma nova dedução, né? Agora, do φ implica psi, ou seja, da premissa, que era o psi, né? Que é o que eu tinha antes, antecedido por uma das hipóteses, e não ter mais essa aqui como hipótese. Então, essa regra me garante que se psi é consequência dedutiva de um conjunto gama qualquer com uma fórmula φ, então o φ implica psi é consequência dedutiva do gama, sozinho. O que eu quero provar para provar a legitimidade? Eu quero provar que se φ, desculpa, não vou gravar de novo, tá? Desculpem. Se é consequência lógica de gama unido com φ, então φ implica psi é consequência lógica de gama. E a gente vai fazer agora o mesmo tipo de raciocínio que a gente fez, só ficou um pouquinho mais complicado porque agora eu mudo, né, o que é, eu tenho um conjunto menor mas não é especialmente complicado, vamos ver. Então, vamos supor o antecedente da implicação que a gente quer provar. Suponha que psi é consequência lógica de um conjunto gama qualquer unido com φ, e eu quero chegar em φ implica psi é consequência lógica de gama. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em toda I modelo de gama, para toda I modelo de gama, VI de φ implica psi igual a V, tá? Bom, e o que eu tenho, dada a minha suposição de que psi é consequência lógica modelo de gama, consequência lógica de gama unido com φ? Eu tenho que, para toda I modelo de gama unido com φ, V de psi igual a V. Bom, eu não vou fazer a prova aqui, mas eu vou fazer o raciocínio em conjunto, depois vocês passam a limpo. Se a gente não se toca muito como fazer a prova, lembrem da dica que eu dei, suponha uma negação, né? Vamos supor que eu pudesse ter um modelo de gama, vamos supor, por absurdo, para o nosso raciocínio aqui, que eu pudesse ter um modelo de gama que dá F para isso daqui. Bom, se ele desse F para essa implicação, para dar F para essa implicação, eu teria que dar V para o φ e V para o psi, e F para o psi. Bom, mas uma interpretação que desse V para o gama, que fosse modelo do gama, desse V para todas as sentenças de gama, e desse V para o φ,
essa interpretação seria modelo de gama unido com φ, né? Porque ela dá V, ela é modelo do gama e ela dá V para o φ. Bom, mas aí eu não poderia dar F aqui para o psi, porque eu tenho que psi é verdadeiro em toda a interpretação que der V para o gama e para o φ. Então não vai dar. Então agora vamos ver como é que a gente pode escrever a prova, né? Lembrando que o que eu quero chegar aqui no final? Eu quero provar, vejam que eu quero também provar um condicional. Eu quero provar que para qualquer interpretação, modelo de gama, né? Isso aqui dá V. Então a gente pode pensar assim, bom, vamos pegar um modelo qualquer de gama. Vamos pegar aqui. 3. Seja I modelo de gama, tá? Bom, o que eu sei, tá? Seja aí modelo de onde é que a gente viu que dava problema? Que se fosse modelo de gama e desse V para o φ, ele automaticamente ia dar V para o psi, tá? Então vamos escrever isso, seja aí modelo de gama. Eu vou ter duas possibilidades. Se VI de φ igual a V, né? O que a gente vai ter por 2, pelaquela linha 2, tá? Por 2, VI de φ implica psi igual a V e, portanto, né? Ops, não, o VI de φ vai dar igual a V, né? O VI de psi vai dar igual a V e, portanto, o VI agora sim de φ implica psi vai ser igual a V. Mas, por outro lado, se por acaso, se VI de φ for F, então, pela definição de verdade, essa implicação aqui vai dar V porque o antecedente é falso. Então, eu tenho que, para qualquer interpretação modelo de gama, supondo que qualquer modelo de gama unido com φ dá V para o psi, qualquer modelo de gama vai dar V para φ implica psi. Tá? E a gente provou, então, que pela regra da introdução da implicação, a gente só passa de consequências tautológicas para consequências, de coisas que são consequência lógica das hipóteses para algo que continua sendo consequência lógica das hipóteses. As hipóteses vão mudar, mas aquilo, né, do qual as fórmulas são consequência dedutiva são consequência lógica. Tá? Vocês podem fazer o exercício 56 e 57 antes da gente passar depois no outro vídeo para considerar especificamente as regras da lógica quantificacional.